Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, está definido, está decidido. São Paulo irá fazer a partida contra o Vasco no Brinco de Ouro da Princesa, né? Estádio lá em Campinas, do Guarani. Um jogo em que o São Paulo não pôde, né, jogar, não vai poder jogar no Morumbi por causa do show que vai ter lá, né? Isso, coisa que nós já sabíamos que iria acontecer em algum determinado momento. E essas partidas naquele momento, né, nesse final, não podem acontecer fora do estado do time, né? No caso do São Paulo. Então, o jogo contra o Vasco será em Campinas, lá no Brinco de Ouro da Princesa, estádio do Guarani. Vamos torcer pro São Paulo, Vamos torcer pro São Paulo ir muito bem e ganhar essa partida, né? A gente entende que o São Paulo queria mandar esse jogo lá no Mané Garrincha, lá em Brasília, né? Acho que seria lá, caso pudesse acontecer, mas como não pode, São Paulo vai mandar o jogo do Vasco contra o Vasco lá no Brinco de Ouro da Princesa, lá em Campinas, do estádio do Guarani, que eu infelizmente nunca fui. Perto de mim aqui, nunca fui, tenho muita vontade de conhecer. Gente, eu espero um dia poder conhecer, né? Gente, acabou de acontecer, acabou de ser aprovado aquele fundo, né, que o São Paulo... Coisa já esperada também, né? Esse fundo que o São Paulo vai fazer, o FDIC lá, para... O Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios, né? Era uma coisa que já estava dada como certo quando o Casares chegou e fez aquele pronunciamento oficial, né? Foram 185 votos a 40. Então, uma coisa assim já certo para a gestão, para a diretoria de São Paulo que iria acontecer. O fundo, né? Vai buscar reduzir algo em torno de 240 milhões das dívidas bancárias. Acabou de ser aprovado, está acontecendo no São Paulo. Gente, aí vocês comentem, né? Comentem o que vocês acham. Pode ser uma boa, né? Pode ser uma boa porque é um crédito, é aquilo que eu já expliquei mais ou menos pra vocês. É um crédito que tem regras, né, mais seguras pra esse tipo de coisa que acontece no São Paulo, né? A gente vê muitos empréstimos, finalmente, inclusive bancários, né? Empréstimos bancários que ficam com juros, fica dando um peso muito grande na dívida total do São Paulo e o fundo agora é para minimizar esse tipo de erro, para fazer coisas melhores e para além de quitar as dívidas com os bancos do São Paulo. Então tá aprovado, vai acontecer, vamos esperar que melhore, né, que o São Paulo consiga ir quitando as dívidas, mesmo que seja a longo prazo, assim como o presidente Júlio Casares está falando. Galera, Zubeldia vai contar com desfalques de Caleri, Alan Franco e Eric para a partida contra o Cuiabá. Ainda é difícil dar uma provável, né? Muito provavelmente vai entrar o André Silva. O Eric ele não vem trabalhando. O Eric não é um dos jogadores principais dele. Pode ser André Silva, Sabino, esses que muito provavelmente vão jogar aí com o Zubeldia. Não é, acho que a provável eu gosto de trazer um pouquinho mais pra frente, né? Acho que a provável escalação vale a gente falar um pouquinho mais, mas a gente já sabe que vão ter os desfalques de Caleri, Alan Franco e Eric para a partida contra o Cuiabá. Outro jogo que o São Paulo, de forma assim, precisa ganhar de todo jeito e nós estamos querendo ver como é que será o desempenho do time, né? Nós vimos o Zubeldia com alguns desfalques em outros determinados momentos do campeonato, como o Ferreirinha, que ficou de fora da Libertadores, né, do jogo contra o Botafogo, por exemplo. E eu acho que não era tanto. Acho que o problema do Zubeldia não era tanto os desfalques. Era na montagem, nas escolhas da escalação, né? Nas escolhas, em algumas escolhas técnicas que ele fez, né? Principalmente contra o Corinthians, que foi um jogo que todo mundo entendeu que o São Paulo era para ter ido muito melhor do que efetivamente foi. Né? Então, os desfalques tem até time pra. Tem até time pra. Tem elenco pra suprir os desfalques. Claro que o Caleri é o melhor da posição, o Alan Franco também, por exemplo, né? Mas os jogadores que têm entrado não têm deixado tanto a desejar. E a gente vê, mesmo com o time sempre titular, não vem desempenhando. Sem desfalques, né? Eu quero dizer, do time titular, não vem desempenhando o melhor futebol que nós imaginávamos. Então vamos torcer para que o Zubeldia consiga montar esse time, né? Para que o Zubeldia consiga fazer coisas boas, mesmo com esses desfalques, e virar a chavinha, que o São Paulo passe a jogar muito mais, né? Isso é muito importante para nós, principalmente nesse momento. Galera, meio que vazou, né, a questão da multa do Zubeldia. Acho que não vazou a multa, mas o salário, né? O salário do Zubeldia falam em algo em torno de R$ 1 milhão. E aí que a gente vê que poderia tentar pagar um pouquinho mais, né? Algo em torno de 2 milhões, ou até mesmo algo bem mais caro, 2,5 milhões, para um treinador de maior
currículo, né, maior cancha, por exemplo, não tô nem aquele que era do o Castro, né, Luiz Castro, né, que era do Botafogo, a gente fala, oh, mas às vezes compensa, né? Se paga 1 milhão pro Zubeldia, paga 1 milhão, por exemplo, paga 1 milhão pra comissão técnica do Zubeldia. Digamos que o Luiz Castro fosse 3 milhões por mês, um valor assim. Seria algo em torno de 2 milhões a mais, né? 2 milhões a mais por mês, que seria colocado na conta. Se ganhar uma Libertadores não compensa, acho que deveria ser mais ou menos feitas as contas nesse nível, né? 1,5 milhão. Digamos que chega um treinador ganhando 2,5 milhões, que é um excelente salário para técnico, né? 2,5 milhões é muita coisa para treinador. Juntando 1,5 no final de 12 meses, se ganha um título, acho que é um valor que vale o investimento, né? Ao invés de comprar o Michel Araújo, né, por 12, 14, né, mais ou menos de reais, milhões, não seria melhor pegar esse valor do Michel Araújo, por exemplo, e pagar o salário de um técnico por um ano? Acho que compensaria, né? Mas a multa do Zubeldia falam. O São Paulo sempre tem esse formato de falar em 3 salários, né? Então, aproximadamente a multa do Zubeldia seria 3 milhões de reais caso ele fosse mandado embora. Estamos falando disso, né? Porque vimos um possível interesse do Boca, né? Pela contratação do Zubeldia. E acredito que esse interesse do Boca tenha despertado de uma forma maior, né? O Boca já contratou treinador, mas nós vimos isso, sabe? Uma coisa que podia acontecer, uma possível saída do Zubeldia do São Paulo. E esse interesse do Boca pode ter sido por conta também do contexto que o Zubeldia vive no São Paulo, né? E aí a diretoria, a gente sabe que a pressão, até mesmo por parte da torcida, a pressão por conta da diretoria, muitas pessoas dentro do São Paulo também insatisfeitas com o trabalho do Luiz Zubeldia, a gente já pode considerar, né, alguma coisa nesse sentido em relação à demissão, a parar o trabalho do Zubeldia, caso ele não traga os resultados que nós estamos esperando, né? Agora é o foco máximo em classificar o São Paulo para a Libertadores, mas a avaliação vai ficando cada vez mais criteriosa, né? Vai ficando cada vez mais pesada em cima do Zubeldia pós 2 eliminações da Copa do Brasil e da Libertadores, que é o que era o objetivo máximo do São Paulo, e aquela partida contra o Corinthians, em que engraçado, né? Que por mais que tenha vencido de 3-1, não convenceu ninguém. Acho que todos os torcedores do São Paulo que eu conversei falou assim: Tidica, é um absurdo. Como é que pode isso, né? A gente com 2 jogadores a mais podendo tomar um gol do Corinthians ali, mais um gol do Corinthians e o jogo dar uma complicada assim, de forma simplesmente absurda, né? Dão por essas e outras que estão cogitando saída, demissão do Zubeldia. Mas assim, o status real, aí já falam em vazou valores da multa, né? Vazou salário, vazou valores de multa, que é em aproximadamente 3 milhões de reais, 3 salários dele, né? Por conta de tudo isso que vem acontecendo, por conta desse trabalho que ele vem fazendo e não trazendo os resultados que a gente mais queria, né? Que a gente entende por ser ideal no São Paulo. Galera, novidade espetacular, um retorno simplesmente fantástico, que é o do Moreira, né? Uma coisa também que tá deixando a torcida bem irritada, bem furiosa em relação ao São Paulo e ao trabalho técnico do Luiz Zubeldia são as laterais, né? A gente queria ver até mesmo o Igor Vinícius no lugar do Rafinha, porque o Rafinha infelizmente não está conseguindo mais jogar, né? O Rafinha, ele é um cara bem de grupo, ele é um cara interessante, ele é um cara importante pro São Paulo, mas o Rafinha infelizmente não tá conseguindo jogar. E aí a gente tá querendo o Igor Vinícius, né? A gente fala, põe o Igor Vinícius no lugar do Rafinha. A gente sabe que o Igor Vinícius tem limitações técnicas, né? Mas é um cara rápido, é um cara que aguenta correr, pelo menos, né? E o outro é o Wellington, porque não é nada contra o Wellington, né? Mas por que não coloca o Jamal Lewis, que é um jogador que foi comprado, né? É um reforço que chegou, porque não vê mais do Jamal Lewis. Então, neste momento, dúvida em relação ao trabalho do Zubeldia por algumas coisas bem específicas, né? Como Luiz Gustavo no meio de campo, Rafinha na lateral direita, Wellington na lateral esquerda, Luciano de meio atacante, o Wellington Rato permanecer no time titular, algumas coisas que, e eu não tô nem aqui falando que esses jogadores não prestam, que mandem, não é nem isso que eu tô falando. Independente de eu achar que o Rafinha, por exemplo, acho que não deve renovar, né? Independente disso, por que ele não altera mais, por que ele não troca mais, por que ele não mexe mais, né? E o Moreira, esse retorno agora que poderia, porque o Moreira ele já está treinando com bola no São Paulo, então é um jogador que muito provavelmente ficará à disposição do Zubeldia. E o Moreira, a gente via
um meio termo entre Rafinha e Igor Vinícius, né? A gente sempre falava, o Rafinha, e isso, né, com o Moreira, quando o Moreira tava jogando, porque ele tem um histórico de lesões bem alto, bem grande, né? Mas agora vai ficar disponível de novo. Está retornando pro São Paulo e pode jogar. A gente via um mix, né, eu falava, o Rafinha, ele precisava ter o físico do Igor Vinícius. O Igor Vinícius, ele precisava ter a experiência e a técnica do Rafinha, né? A gente queria a mistura dos dois, né? Claro que isso é impossível, mas o Moreira ele era um pouco disso. Ele é um cara não tão rápido quanto o Igor Vinícius, mas ele é rápido, ele é forte e ele não é tão, né? Acho que ele não foi ainda tão técnico, tão experiente igual o Rafinha. Mas ele é mais. A gente vê que ele tem mais recursos, mais qualidades que o Igor Vinícius. Então ele é um meio termo ali entre Rafinha e Igor Vinícius, né? E ele tem muita qualidade, né? Sempre que o Moreira jogou, quando ele avançou, mesmo marcando, né? Eu acho que ele tem mais características de avançar, mas marcando ele não deixa a desejar. É menino novo, né? Rápido, forte. Então ele marca legal. Só que as características dele de ataque, avançando, é de muita qualidade, de drible, de passe, de chute e principalmente de cruzamento. Então, o Moreira voltar neste momento para o São Paulo, vocês imaginem a gente esperando ele colocar o Igor Vinícius no lugar do Rafinha, né? Você imagine se a gente conseguisse equilibrar e resolver os problemas das nossas laterais finalmente com, por exemplo, tá, gente? Moreira e Jamal Lewis. A gente fala bastante de esses jogadores diferentes, né, para serem escalados, porque a gente quer ver mais testes, né? Por exemplo, o Caleri vai ficar de fora da partida, muito provavelmente entre o André Silva. O André Silva tem entrado bem, tem feito gols. Então a gente vê que o São Paulo tem um time, o São Paulo precisa de um pouquinho mais de repertório técnico e tático, porque tem bastantes peças para intercalar. Não tô falando que o André Silva tem que ser titular do Caleri, eu não acho isso. Acho que o Caleri ainda merece ser titular. Só que eu acho que ele poderia colocar um pouquinho mais o André Silva junto com o Caleri, com o Lucas, com o Ferreirinha, que vai voltar também, ou com o Lucas e com o William Gomes, ou com o Eric. A gente percebe que daria pra fazer coisas diferentes, né? Mais versatilidade da parte do Zubeldia com as peças que ele tem na mão. Mas é isso, vamos torcer pro Moreira jogar um retorno muito importante, muito interessante, em que foi um jogador que, pelo pouquíssimo que nós vimos ter muito repertório técnico e muita qualidade, né, no jogador. Então acho que seria ideal e vamos torcer demais para ele conseguir finalmente equilibrar essa lateral esquerda do São Paulo Futebol Clube. Gente, David Neres, né? Isso é uma coisa que mexe muito com a gente. David Neres está com um começo simplesmente avassalador no Napoli, fazendo gol, dando assistências e tá muito bom. Estão adorando ele no Napoli e é um jogador que futuramente ainda pode render mais valores pelo São Paulo, né? O David Neres, ele nunca são, né, os valores que mais agradam a gente quando foram vendidos, mas o David Neres foi vendido por um valor bem razoável, né? E agora isso é o ideal, né? As vendas de David Neres, Antony, até mesmo o Casemiro, que continuou rendendo depois de tempo, né? O Casemiro hoje é um jogador veterano, mas que sempre rendeu bons frutos pro São Paulo, né? E agora a gente tem David Neres e Antony, o que é muito bacana, o que é muito legal, né? Mas principalmente o David Neres, que tá numa fase fantástica lá no Napoli. O São Paulo, além de contar com o retorno dele também lá no futuro, né? A gente imagina que esse jogador volte pro São Paulo, mas isso é uma outra história. Pode já render valores. Pode já render valores num novo negócio, né? Futuramente, pela bola, pelo futebol que tem jogado. Essa é a importância de revelar e fazer bons negócios e vender esses jogadores da base, né? Tanto que nós estamos com o próximo da fila aí, que é o William Gomes, que o São Paulo quer fazer uma venda bárbara, né? O São Paulo quer fazer uma venda para se igualar ao Palmeiras. Nem tanto se igualar, mas chegar perto ali de 250, 300 milhões, 350 milhões de reais com a multa que o William Gomes tem e que o William Gomes tenha um futuro parecido com o do David Neres, né? Que fica rendendo lá fora, que fica produzindo lá na Europa e podendo render cada vez mais em vendas futuras do São Paulo. Essa é a importância de ter jogadores assim. Nós entendemos que o William Gomes já poderia até estar rendendo mais no São Paulo, no time profissional, né? Coisa que não deu nem tempo do David Neres fazer. Ele foi vendido muito rápido. Logo quando ele foi revelado que ele entrou pro profissional, ele foi vendido muito rápido. O William Gomes poderia ser um plus, poderia ser o dobro disso, né? O dobro que eu falo é os dois. Poderia render em campo. Se tivesse, a gente percebe que o Zubeldia poderia fazer também um trabalho diferente em cima do William Gomes, que é uma joia da base, que é um jogador que tem muita qualidade, que nós estamos esperando estourar, mas independente disso, nós também queremos uma venda do William Gomes, uma venda espetacular em cima do William Gomes para se equiparar com as vendas que o Palmeiras tem feito
e futuramente continuar ganhando dinheiro inesperado, como é o caso do Antony, David Neres, Casemiro e muitos outros. Beraldo, muito provavelmente, Militão, Morato e muitos outros que estão aí, que são jogadores revelados, joias do São Paulo espalhados pelo mundo. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando e trazendo aqui pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.